Olá, acadêmicos do curso de Licenciatura em Computação da EAD UFGD. Aqui é o tutor Genivaldo. Eu estarei aqui fazendo esse vídeo para nós tratarmos dos seguintes tópicos. Vamos dar uma pequena conceituação de algoritmos. O nosso foco principal vai ser a respeito de variáveis e entraremos também no tópico estruturas de decisão. O conceito de algoritmo. O algoritmo é uma sequência finita de passos que levam à execução de uma tarefa. Ora, nós temos alguns exemplos aqui. Por exemplo, chupar uma bala. Quais são os passos para chupar uma bala? Primeiramente, pega-se a bala. Segundo, retira-se o papel da bala com o seu papel. Terceiro, chupar a bala. Ainda tem o quarto passo, que é jogar o papel no lixo. Aí nós temos um outro exemplo aqui, somar dois números. Como fazemos para se somar dois números? Primeira parte, temos que receber os números, porque sem os números nós não teremos como fazer essa soma. Segunda parte, somar os dois números. E a terceira e mais importante parte seria o quê? Mostrar o resultado obtido, o resultado dessa soma. Vamos dar aqui uma visão geral a respeito de algoritmo, né? Como já havia dito anteriormente, conjunto finito de regras que provê uma sequência de operações para resolver um tipo de problema específico. Essa é uma definição de Donald. Uma sequência ordenada e não ambígua de passos que levam à solução de um dado problema. Ora, é verdade. Em algoritmo, para se resolver um dado problema, é necessário que se tenha uma sequência ordenada, não sejam repetidos, se faça o mesmo passo mais de uma vez. Levam à solução de um dado problema. Um algoritmo ele é composto de três fases. A primeira é a entrada. Você tem que fornecer o dado para o algoritmo. Então ele tem que ter uma entrada, ele tem que receber o dado para ele processar. O segundo é o processamento, são todos os cálculos e tudo mais que for necessário para se obter o resultado. E o terceiro e último passo é a saída, é mostrar o resultado do processamento desse algoritmo. O que seria pseudocódigo? Uma forma genérica de escrever algoritmo. Utiliza simples, sem padrão rígido. O objetivo é representar a ideia central, sem se preocupar com os pormenores relativos a uma linguagem de programação. O Portugal, ou português estruturado, é amplamente utilizado para o ensino de algoritmos. Os algoritmos em pseudocódigo são independentes de linguagem de programação. E aqui nós temos a estrutura de um algoritmo, a sintaxe dele, né? Indica o início da definição do algoritmo, a palavra algoritmo. Aqui é onde vocês colocarão o nome que vocês quiserem dar para o algoritmo. Logo aqui vocês farão a declaração de todas as variáveis que vocês utilizarão neste algoritmo. Declaração das constantes, por exemplo, uma constante seria o valor de π. Você pode declarar uma variável que contenha o valor de π. E essa variável não vai mudar de forma alguma. Então, esse valor nunca vai mudar. Então, por isso, ela é definida como sendo uma constante, que vai guardar o quê? O valor de π. Logo aqui nós temos o início do nosso algoritmo, onde vai começar o corpo do algoritmo, né? Aqui, o conjunto de instruções do algoritmo, onde vai ser realizado todo o processamento. E logo aqui, final do nosso algoritmo, onde está aqui, fim algoritmo. Agora nós vamos para uma parte muito importante em algoritmo, que é reservando a memória. A memória é o meio físico onde os dados são armazenados. A memória do computador pode ser entendida como uma tabela que contém índices, endereços e conteúdo dos dados. Isso é verdade. A memória do computador ela tem um espaço limitado para se guardar informações. E cada bloco dentro da memória, então quando nós criamos uma variável no nosso algoritmo, o nosso sistema operacional irá reservar um endereço desse para guardar os valores desta variável. Quando você for guardar algum valor, na verdade você não vai precisar se preocupar com esse número que é o endereço dessa memória. Você simplesmente vai mandar guardar esse valor no nome da variável que você alocou, que você criou. Então, para você vai ficar transparente, você vai falar que está criando uma variável do tipo inteira chamada x, e nesta variável você vai guardar os seus valores. Então, toda vez que você quiser guardar um valor da variável x, leia x.
Então, seu usuário vai digitar um valor que vai ser guardado nessa variável x, independente em que posição da memória essa variável vai estar alocada. Então, quando nós queremos encontrar um valor que tenha sido guardado no nome de variável, nós pedimos para que seja lido esse nome de variável. E o nosso sistema operacional nos traz este valor. Algo mais eu estarei demonstrando para vocês em um esquema prático que eu fiz aqui, para que vocês entendam melhor como funciona a alocação de memória quando você declara uma variável. Vamos continuar. Nós temos as variáveis, elas têm tipos. O que seriam os tipos de variáveis? Você só pode armazenar dentro de uma variável o tipo para o qual ela foi declarada. Por exemplo, nós temos o tipo inteiro, que representa o conjunto numérico inteiro, que varia, que pode ser 500, menos 20, 758. Já um 9,88 não pertence ao conjunto inteiro. Então, a variável inteira não vai aceitar esse valor. Esse valor pertence ao tipo real, que representa o conjunto dos números reais. Nós temos também o tipo caractere. No tipo caractere, nós guardamos o quê? Nós guardamos letras. Gênero de indivíduo pode ser M ou F. Por exemplo, letras. Então, o tipo caractere guardaria uma letra de cada vez. Nós temos o tipo literal. O tipo literal, ele guarda frases. Por exemplo, aqui você tem masculino, feminino ou várias palavras com espaço, sem espaço. Então, você vai guardar uma literal, seria uma frase completa, com várias palavras e tudo mais, ponto, vírgula. E nós temos aqui, por último, o tipo lógico. O que é guardado numa variável do tipo lógico? Dois valores, verdadeiro ou falso. Lembrando que o tipo verdadeiro equivale ao número 1, que representa a presença de energia. E o tipo falso equivale ao 0, que representa a ausência de energia. Como se declara uma variável? Então, você vai colocar aqui o identificador, que é o nome que você vai dar para a variável, seguido 2 pontos, e por último aqui o nome do tipo da variável. Porque uma variável ela pode assumir vários tipos. Entre eles nós temos inteiro, o tipo real, o tipo caractere, o tipo literal ou o tipo lógico. E aqui embaixo nós temos alguns exemplos da declaração de variáveis, como vocês podem observar. Idade é um tipo inteiro. Por quê? A pessoa vai ter 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Altura, peso, nota, do tipo real. Por quê? A pessoa pode ter 1,75 m, 1,75 m. Ela pode ter 2,3 kg e é um tipo real. É um tipo que tem vírgula ou que tem ponto. E aqui nós temos o gênero. O gênero pode ser o quê? Masculino ou feminino. Guarda o quê? Um caractere apenas, uma letra apenas. Então é do tipo caractere. Você declara essa variável sendo do tipo caractere. Logo abaixo nós temos nome, cidade onde a pessoa reside, que você declara do tipo literal. Por quê? Porque o nome de uma pessoa, por exemplo, o meu, Genivaldo Pinheiro de Andrade. A cidade onde essa pessoa reside, no meu caso, Dourados, mas poderia ser Campo Grande, que já é uma palavra, ou várias palavras, né? E aqui embaixo nós temos o tipo lógico. Por exemplo, flag, maior de 18, que você tenha maior de 18. É verdadeiro ou é falso? Se for verdadeiro, ele vai guardar o valor lógico 1. Se for falso, ele pode guardar o valor lógico 0. Aqui nós temos algumas regras que devem ser seguidas na hora de você dar nome para a sua variável. Olha aqui as regras. Não inicie uma variável, jamais inicie ela com um número. Por quê? Porque isso pode ocasionar um erro no seu compilador. Não utilize caracteres especiais, exceto underline. Primeiro, segundo, senhora. Então, você deve evitar utilizar esses caracteres especiais. Você pode começar com um underline, mas caracteres especiais não. Não colocar hífen ou espaço em branco entre os nomes. Então, o nome da variável, de preferência, ele não pode ter hífen e ele não deve ter espaço em branco entre as letras. Deve ter uma sequência direta aqui, não pode ter nem espaço branco nem hífen. Para nomes compostos, utilizar o underline. Você poderia utilizar aqui, por exemplo, como está aqui, nome, underline, cidade. Nome, cidade. Dica: utilize nomes sugestivos. Por que nomes sugestivos? Por exemplo, se você vai falar a respeito de nome de uma pessoa, então nada mais certo que você colocar o nome.
Bom, aí se você quer colocar empresa de terceiro, então você empter, para a pessoa ter uma ideia do que o que está sendo guardado naquela variável quando ele estiver olhando o seu algoritmo. Olá, como eu havia dito agora, nós vamos demonstrar aqui, nesse nosso esquema aqui, como funciona a memória do computador. Como vocês podem ver aqui, eu estou utilizando aqui o Excel e eu vou demonstrar para vocês como funciona a memória do computador. Como eu havia dito, a memória do computador ela é finita. Então nós vamos supor que este espaço aqui seja toda a memória do nosso computador. E essa memória ela tem um endereço. Esse endereço é composto por letras e números. No caso aqui nós vamos supor que essa posição aqui seja o A1. Aqui o F9 seria aqui. Então cada posição ela é representada por um endereço. Você já pensou se você precisasse lembrar na hora que você estivesse declarando o seu algoritmo, por exemplo, que você tem uma informação guardada no L13? Seria meio complexo. Então você simplesmente declara uma variável, como está aqui, ó. Tem aqui uma variável chamada x do tipo inteiro. Declarei ela aqui, nós estamos simulando um algoritmo. Declarei uma outra variável do tipo inteiro chamada y. Uma outra variável do tipo inteiro chamada z. E aqui nós temos o início do nosso algoritmo e o final do nosso algoritmo. Aqui no meio nós temos o processamento do nosso algoritmo. Olha o que está acontecendo. Por exemplo, aqui x está recebendo o valor 10. Então eu estou atribuindo 10 para x. Vou colocar 10 aqui dentro. Ó, lá no endereço de memória para onde x está guardando, que eu não sei onde é, foi atribuído o valor 10. Olha aqui. Vou mudar aqui para que vocês vejam o que está acontecendo. Ó, o valor era 0. Então eu vou... x está recebendo 10, então x agora vale 10. Y está recebendo o valor 20, então eu vou atribuir 20 para y. Onde é que está o valor 20? Está aqui. Então este espaço aqui está reservado para quem? Para y. E está reservado para o x. E o meu z, que é do tipo inteiro, o nosso algoritmo continua sendo executado de forma sequencial, de cima para baixo, né? Então aqui nós temos o que aqui? Leia z. Então supunha-se que eu falei eu dei no algoritmo leia z. E o meu usuário entra com um valor qualquer, por exemplo, o valor 100. Então, o valor 100. Olha aqui qual que é o endereço de z. Lá no endereço de z foi atribuído o valor 100. Então, meu algoritmo eu continuo processando. O próximo passo aqui, eu mando escrever o valor de x. Qual que é o valor de x? Eu não sei. Mas quando eu chamo x e mando escrever, o meu programa, o meu sistema operacional já sabe que existe um espaço reservado para x. Então ele vai lá e busca esse valor de x e escreve x na tela. Então o valor de x está aqui, ó. Ele vai escrever esse valor na tela. Outra é escreva y. Ele vai buscar o valor de y e vai escrever. Escreva z. Vai buscar o valor lá na memória, independente de que lugar da memória esteja, e escreve. E aqui nós temos o final do algoritmo. Então o que eu quis demonstrar para vocês aqui é que, independente do valor que você coloque aqui, ó, ele vai mudar lá na posição de memória. Por exemplo, se eu der um 5 aqui, ó, mudou lá na posição de memória. Então, essa posição de memória, ó, ela está reservada para a variável x, para a variável y, para a variável z. Só essa posição. Então, qualquer valor que você venha e mude aqui na sua variável, ele vai mudar lá naquela posição de memória. E essa posição de memória é declarada para uma variável que tem um tipo, que é do tipo inteiro. Então, eu não posso colocar aqui, por exemplo, o valor 10,5. Por quê? Porque a minha variável foi declarada do tipo inteiro. Então, isso tem que ser respeitado. Sempre vai ter que ser respeitado. Então, como vocês veem aqui, ó, esta é toda a memória do computador. Ela tem um fim. Qual que é o fim? O tamanho da memória disponível no computador. Então, quando você declarar tantas variáveis que acabe enchendo o espaço de memória que o computador tem, a próxima vez que você for declarar uma outra variável, o seu sistema vai dar um erro. Por quê? Porque acabou o espaço de memória. É o famoso stack zero, overflow, ele vai dar alguma mensagem nesse sentido para você, te avisando que acabou o espaço disponível na memória. Retornando aqui para a nossa apresentação, agora nós vamos falar a respeito de programação estruturada. O que é programação estruturada, minha gente?
Paradigma que define que todo problema computacional pode ser resolvido com o auxílio de algoritmos, que valem de 3 mecanismos: estrutura sequencial, estrutura de decisão, que nós vamos ver agora, e a sequencial nós já vimos, que é o quê? É um algoritmo em sequência, como nós acabamos de executar, que você vai executando instrução a instrução, da primeira até a última instrução. E agora nós temos a estrutura de decisão, que nós vamos ver agora, já nesse próximo slide aqui, ó. Estrutura sequencial. Como é que a nossa estrutura sequencial funciona? Executa instruções de modo sequencial, de cima para baixo. Instruções são executadas na ordem que foram declaradas. Ó. Na mesma ordem que você colocar no seu algoritmo, elas vão ser executadas de cima para baixo. A segunda instrução, nesse caso seria essa, só é executada após a execução da primeira instrução. Um exemplo seria aqui, ó, algoritmo Olá Mundo. Então, nós temos aqui a declaração do nosso algoritmo, o nome dele, o início e a instrução que vai ser executada aqui. Ó, escreva Olá Mundo em algoritmo, de cima para baixo, ela está sendo executada. Então, ela vai seguir essa ordem. Outro exemplo aqui, ó, algoritmo de soma. O nome do algoritmo, ó, declare, onde nós colocamos as nossas variáveis do tipo inteiro, soma A e B, o início do nosso algoritmo. Ó, escreva, digite um número, leia A. A é quem? A nossa variável número A. A nossa variável com o nome A, definida com o nome A. Escreva, digite outro número, leia a nossa variável B. E soma recebe o quê? Soma recebe A mais B. Então, estão sendo somados essas duas variáveis e o resultado está sendo atribuído à variável soma. E aqui embaixo nós temos, escreva soma, escreva o quê? O resultado do cálculo que foi feito aqui. E o final do nosso algoritmo. Agora nós vamos falar a respeito de estrutura de decisão. O que é estrutura de decisão? Utilizado quando partes distintas de código precisam ser executadas, dependendo da veracidade de uma condição de teste. Ora, vamos lá. Nós podemos, por exemplo, ter um caso de você tem o sinal de trânsito aberto, e se esse sinal de trânsito estiver aberto, você vai executar uma sequência, um bloco de código. E se ele não estiver aberto, você vai executar uma outra sequência de código, que é diferente da sequência de código, no caso, se ele estiver com o sinal aberto. Então, essas estruturas de decisões, elas são pensadas se você tome uma decisão conforme o estado que o seu algoritmo esteja. Aqui, ó, se a condição for verdadeira, então ele vai fazer esse bloco de código. Se ela não for verdadeira, ó, já tem um senão aqui embaixo, ele vai fazer este bloco de código. Então, se for verdadeiro, ele faz esse. Agora, se for verdadeiro, ele faz esse e já não faz mais esse segundo, que é o do senão. Porque se é verdadeira, quer dizer que não é falsa. Então, ele vai executar esse bloco de código e já vai para o final do algoritmo. Olha aqui uma demonstração nesse nosso fluxograma. Aqui nós temos o início, aqui a condição que vai ser analisada. Se ela for verdadeira, vai executar esta instrução da esquerda. Se ela for falsa, vai executar essa instrução da direita. E vai para o final do nosso algoritmo. Aqui nós temos a mesma estrutura de decisão. Seleção simples. O nome do algoritmo, a declaração das variáveis e o início. Escreva média do aluno. Leia a média. Então, a pessoa vai informar essa média. Se essa média for maior ou igual a 6, então escreva aluno aprovado. Se não, escreva aluno reprovado. Fim C, fim algoritmo. Seleção composta. Aqui, ó, nós temos o nome do algoritmo, a declaração da variável e o início. Escreva média do aluno. Leia média. Se a média for maior ou igual a 6, então escreva aluno aprovado. Se não, aí você entra no bloco, se isso aqui não for verdadeiro, você entra dentro desse outro bloco. Se não, se média for menor que 4, então escreva aluno reprovado. Agora, se a média não for menor que 4, um senão aqui, ó. Se ela não for menor que 4, então escreva aluno de exame. Fim C, que é o fim dessa estrutura de decisão, e o fim C fechando com essa outra estrutura de decisão. E aqui no final, fim algoritmo. Aqui nós temos uma seleção de múltipla escolha.
Algoritmo nota conceito. O nome do algoritmo. Declare. Conceito é uma variável do tipo caractere. Início. Escreva. Informe o conceito do aluno. Leia conceito. Quem vai informar é o usuário. Olha aqui. Escolha conceito. Conceito é quem? Conceito é a variável que nós declaramos. Então, escolha conceito. Caso conceito seja igual a A, escreva ótimo, excelente. Caso o conceito seja igual a B, escreva bom, continue assim. Se não for nenhum desses casos, então escreva conceito não tabelado. Fim escolha, fechou o bloco do escolha aqui, e fim algoritmo. Bom, eu espero que esses exemplos ajudem vocês a entender o nosso material e fazer os exercícios propostos e a atividade proposta. E qualquer dúvida, vocês não tenham de enviar-nos as dúvidas lá na plataforma, no espaço de interação. Estaremos lá respondendo a todos os questionamentos junto à plataforma. Muito obrigado pela atenção de vocês.